Olá, minha amiga, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Aqui é Fernanda Lohane do Lohane Atelier e hoje eu tô aqui para trazer mais uma aula. E na aula de hoje eu vou te mostrar o passo a passo bem detalhado de como confeccionar a mochila Gabi. Esse modelo de mochila infantil que possui dois bolsos franzidos com elástico aqui nas laterais, um bolso frontal com fechamento em zíper e tem o forro da peça todo embutido. É um modelinho super charmoso e você pode inclusive confeccionar ela com outros materiais, com outras estampas e ter uma mochila para adulto, uma mochilinha masculina. Aqui você vai ficar livre para usar a sua criatividade. E se você já está gostando dessa peça, aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades e não vai perder nenhuma dica. Para confeccionar essa mochilinha, eu estou utilizando o jeans matelaçado, que é um material que já vem estruturado com essas costuras paralelas em diagonal. E esse material é do meu parceiro Sil da Moda. E aqui na tampa da peça eu estou utilizando painel dublado da minha parceira Desenhos de Fada. Essa etiqueta sintética maravilhosa é da minha parceira Vera Guimarães. Todos os links dos meus parceiros vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E lembrando que o documento da aula, com todas as medidas e materiais necessários para confeccionar a peça, vai estar lá no meu grupo do Facebook, Dicas e Passo a Passo de Lohane Atelier. O link para você entrar no grupo tá aqui embaixo na descrição do vídeo também. Então chega de conversa e vamos para a aula. Eu tô aqui com o meu corte de zíper, daquele zíper mais largo de aproximadamente 3 centímetros, e eu já passei o cursor nele. Agora nós vamos colocar os acabamentos nas pontinhas desse zíper. Para esses acabamentos eu estou com 2 cortes de tecido, é um tecido de algodão liso, vou pegar um deles por enquanto, vou virar esse meu zíper aqui pro lado avesso, apoiar a extremidade do meu tecido rente à extremidade do zíper e agora eu vou passar a costura em um pé de máquina aqui nessa extremidade. E hoje eu estou utilizando aqui na minha máquina industrial esse calcador que tem a margem de costura de 0,75 centímetros. É a mesma margem de costura da máquina doméstica. E eu vou utilizar essa linha, tanto na parte de cima como na bobina. Essa aqui é aquela linha própria para bordado. Regulei o meu ponto para um tamanho de aproximadamente 2,2. Vou começar e terminar com retrocesso. Esse meu tecido, ele não tem nem lado direito nem lado avesso. Se ele tivesse estampa, eu deixaria encostado o lado da estampa, o lado direito, rente a esse lado avesso do meu zíper. Agora que eu já passei a costura, eu vou trazer essa minha tira de tecido lá pra frente, dessa forma. Aqui tá o lado direito do nosso zíper. Nessa extremidade, nessa pontinha, eu vou fazer uma barrinha, uma barra com aproximadamente meio centímetro. Agora eu vou encostar essa ponta justamente em cima da costura que nós acabamos de fazer. E agora eu vou passar uma costura aqui bem na extremidade, em menos de meio pé de máquina. Vou aumentar o meu ponto para o tamanho 2,5. Agora eu vou refilar esse excedente aqui das laterais do tecido para deixar na mesma largura do meu zíper e depois eu vou fazer o mesmo procedimento e aplicar o outro acabamento nessa ponta do meu zíper. Agora eu vou deixar reservado por enquanto esse nosso zíper já com os acabamentos. E para preparar os bolsinhos franzidos das laterais, eu tô aqui com o meu corte de tecido externo, também é um tecido de algodão, e eu tô utilizando para estruturar esse tecido um corte do mesmo tamanho de TNT de 80 gramas. É aquele TNT bem maleável, tá? Eu já adiantei e passei uma costura de segurança em toda a volta desses dois cortes. E aqui nas duas pontinhas inferiores, eu fiz a marcação da caixinha de leite com a distância de 2,5 centímetros, contando aqui da extremidade da lateral e da extremidade inferior, tanto de um lado quanto do outro. E agora nós vamos juntar os lados direito,
formando aqui esse biquinho da caixinha de leite. Preciso tomar atenção para ver se está em continuidade a linha de um lado e a linha do outro lado, tá vendo? E aqui essas extremidades precisam estar alinhadas. Vou fazer essa costura em um pé de máquina, usando como guia essa linha que nós fizemos para marcar. A minha costura vai começar aqui onde está essa dobra, com o retrocesso, e eu vou seguir parando aproximadamente meio centímetro antes de chegar aqui nessa extremidade. Eu não vou vir até o final, entre meio centímetro e 0,75. Se você quiser, pode inclusive fazer uma marcação para delimitar aqui onde você vai parar. O ideal é que você pare com a medida correspondente ao seu pé de máquina. O meu ponto continua no tamanho 2,5. A intenção é essa, que fique dessa forma, com essa abertura. Agora a gente já pode cortar aqui em cima dessa linha. Vamos tirar esse excedente da caixinha de leite. Nesse outro cantinho inferior, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui onde foram feitas as costuras das caixinhas de leite, nós vamos fazer um pequeno pique aqui nessa pontinha. Nessa pontinha onde está a dobra, vamos fazer aqui um pique até chegar bem próximo da linha da costura. Vai separar aqui desse jeito. Vou fazer o pique aqui do outro lado da mesma forma. Toma cuidado para não pegar a costura e lembra de cortar tanto o tecido como o material estruturador. Eu vou repetir essa costura e esse corte, esse pique aqui nesse cantinho, também no tecido de forro desse bolso. E agora eu vou juntar direito do meu tecido de forro com direito dessa parte externa, aqui nessa extremidade superior do bolso. Aqui para fora estão as costuras dos nossos cantinhos de caixa de leite, tanto no tecido externo como aqui no meu tecido de forro. E agora eu vou passar aqui uma costura em um pé de máquina nessa extremidade superior. Vou utilizar o meu ponto no tamanho 2,5. Feita essa costura, agora nós vamos levar aqui para o lado direito todos esses cortes. Repara que o nosso tecido de forro, ele é maior, ele é mais alto do que o tecido da parte externa. Isso é proposital. Eu quero que fique com esse acabamento aqui na parte externa. Por isso que eu deixei o meu tecido de forro maior do que o tecido da parte externa. Aqui nesses excedentes de tecido que ficaram além da nossa caixinha de leite, nós precisamos abrir eles. Posiciona esse excedente de material como se estivesse fazendo uma barrinha aqui no tecido. Eu vou aproveitar e vou segurar com o meu alfinete. E eu vou fazer essa barrinha em todos os cantinhos, tanto aqui na parte externa como no meu tecido de forro. Eu preciso juntar o avesso do meu material externo com o avesso do meu forro. E vou começar a unir justamente aqui por esses cantinhos. Deixa bem alinhadinha costura da parte externa com a costura desse forro. A extremidade da base inferior também precisa ficar bem alinhada. Espalhei bastante alfinetes aqui em toda a volta. E agora nós precisamos fazer uma costura em meio pé de máquina, uma costura de segurança para deixar unida essa parte do bolso. Eu vou começar a minha costura aqui nessa pontinha, eu vou manter esses alfinetes que estão posicionando aquele excedente de material, formando aquela barrinha. Vou começar com o retrocesso, vou completar toda essa parte da base inferior. Depois eu vou retomar minha costura aqui nessa parte da lateral, vou vir até aqui em cima e vou parar aproximadamente uns 3 centímetros, 2,5 centímetros antes de chegar aqui na ponta. Precisamos, por enquanto, deixar aberta aqui essa parte superior, porque nós vamos ainda passar o elástico para franzir o bolso. Como aqui tudo já está bem posicionado com o meu alfinete, não vai ter tanta dificuldade de fazer essa costura. Vou começar com o retrocesso, o meu ponto continua no tamanho 2,5, lembrando que essa costura é uma costura de segurança em meio pé de máquina. Terminei aqui no outro canto da base inferior, vou dar um retrocesso para tirar da máquina. Agora eu vou retomar minha costura aqui nesse cantinho, vou vir até aqui nessa parte superior, lembrando de deixar aqui uns 2,5 centímetros aproximadamente sem costurar. Dou um retrocesso quando eu chegar aqui nesse ponto onde eu tenho que parar e já posso retirar da máquina. E agora só falta eu fechar essa lateral e eu gosto de começar aqui pela parte inferior também. Vou começar nessa parte inferior
e vir até aqui em cima, lembrando de deixar aquele espaço sem costurar. Nós precisamos deixar dessa forma, que é para a gente poder encaixar esse bolso rente às extremidades da nossa lateral da mochila. E para fazer aquela costura que vai delimitar a canaleta por onde vai passar o nosso elástico aqui do bolso, eu fiz uma marcação utilizando a minha caneta temporária e eu deixei a distância daqui de cima dessa extremidade para essa marcação de 1,5 cm. Posicionei a minha régua aqui na linha de 1,5 cm e passei essa marcação. Toma cuidado para verificar se esse tecido aqui do forro tá bem esticadinho. Agora eu vou passar uma costura em cima dessa linha. O meu ponto vai continuar no tamanho 2,5. Lembra de dar o retrocesso no começo e no final dessa costura. Já fiz a costura. Aqui, se eu quiser finalizar desse jeito o meu bolsinho, é só passar o meu ferro para poder tirar essa marcação da canetinha. Mas eu vou aqui aplicar esses mini pompons para poder fazer um charme nesse bolso. Vou posicionar esse meu mini pompom justamente em cima da costura que eu já fiz e vou fazer novamente uma costura. E agora nós vamos passar o elástico aqui nessa canaleta. Eu tô utilizando um elástico chato de aproximadamente 0,7 centímetros de largura, ele tem menos de 1 centímetro, e eu fiz aqui uma marcação com a distância de 11 centímetros. Coloquei aqui em uma das pontinhas a minha pinça para passar elástico e agora eu vou passar aqui por dentro. Nosso elástico vai entrar aqui atrás, nesse tecidinho de forro, tá vendo? Entre o tecido de forro e o meu estruturador da parte externa. Deixo o elástico reto aqui dentro, não deixo ele ficar torto. Vou tirar a minha pinça do elástico. Mantenho essa pontinha aqui bem rente da extremidade da canaleta e vou passar uma costura em menos de meio pé de máquina, uma costurinha de segurança, com uns 2 ou 3 retrocessos para prender essa pontinha do elástico. Já prendi essa pontinha, agora eu vou puxar essa outra ponta do meu elástico, franzindo o meu bolso, até encontrar aquela marcação que eu fiz com a distância de 11 centímetros. Posiciono essa marcação bem rente à outra extremidade. Segura aqui bem direitinho para não sair do lugar o nosso elástico e também vou passar uma costurinha de segurança com uns bons retrocessos. Agora eu vou cortar esse excedente de elástico e o nosso bolso já está pronto para ser aplicado na peça. E para as partes laterais, para frente, costas, todo o corpo da parte externa da minha mochilinha, eu vou trabalhar com esse material aqui, que é um jeans que já vem todo matelaçado. Olha só que coisa mais linda. Aqui atrás, ele já vem estruturado com uma espuma, aqui é um material sintético e aqui é jeans mesmo, tá? Não é material sintético. Esse aqui é o tecido jeans com as costuras matelaçadas. Olha lá, esse aqui é da cor pink, esse material é do meu parceiro Sil da Moda. Eu vou deixar aqui embaixo para você todos os contatos na descrição desse vídeo. Ele faz o atendimento pelo WhatsApp, por lá você vai poder ter todas as informações sobre esse e muitos outros materiais que ele trabalha. Esse meu parceiro envia esses materiais para todo o Brasil. Então entre em contato, tira as suas dúvidas e eu vou apoiar sobre o meu jeans matelaçado, esse bolsinho que a gente acabou de preparar. Eu vou começar posicionando essa base inferior do meu bolsinho rente essa base inferior da minha lateral. Observa que nós vamos ter um espacinho sobrando tanto em um cantinho como no outro cantinho. É assim mesmo que precisa ficar. Vai ficar sobrando aproximadamente 0,75 centímetros, que é a nossa margem de costura, nos dois lados. Agora que já prendi essa minha parte inferior, vamos começar a prender as laterais. Deixa aqui bem esticadinho o material do nosso bolso, bem rente ao material da lateral da nossa mochila. E agora eu vou fazer aquela costurinha de segurança em meio pé de máquina, começando aqui pela parte inferior, vindo no sentido a parte superior do meu bolsinho, depois eu retomo aqui nessa outra parte inferior,
e vou aqui no sentido da abertura, de onde está o elástico do meu bolsinho. Eu vou regular o meu ponto para o tamanho 3 para fazer essa costura. Aqui próximo ao nosso elástico, presta atenção para deixar esse franzido de tecido todo aqui no centro do bolsinho. Deixa longe de onde vai passar a costura. E agora nós precisamos repetir a confecção de mais um bolsinho e aplicar esse outro bolsinho na outra lateral da mochilinha. E agora eu vou preparar o bolso frontal dessa mochilinha. Eu já aproveitei e já apliquei a minha etiqueta sintética de identificação. Essa etiqueta que linda é da minha parceira Vera Guimarães. O link para contato vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou continuar utilizando esse jeans matelaçado para preparar o bolso frontal. E nós precisamos fazer as seguintes marcações aqui atrás, aqui no avesso do material. Aqui na base inferior, eu tracei a caixinha de leite com 2,5 cm nessas duas pontinhas. Em seguida, aqui na parte superior do bolso, eu fiz uma marcação com a distância também de 2,5 cm. Posicionei minha régua aqui em cima dessa marcação que eu acabei de fazer com 2,5 cm e a outra ponta eu posicionei aqui nessa extremidade, em cima dessa linha da caixinha de leite. E tracei essa linha em ângulo, tanto desse lado como nesse outro lado. E agora eu vou recortar aqui em cima dessa linha em ângulo. Vai ficar com esse formato por enquanto, esse nosso bolso frontal. E agora eu vou fechar essas caixinhas de leite daquele mesmo jeito que nós já fizemos com os outros bolsinhos. Lembra de deixar também um espaço de aproximadamente 0,75 centímetros sem costurar. Meu ponto tá no tamanho 2,5 e eu vou começar e terminar com retrocesso. Já posso recortar aqui em cima da linha que nós marcamos, do mesmo jeitinho que nós já fizemos lá nos outros bolsos. E também já aproveito para fazer aquele pique aqui nessa dobra. Pronto, vai ficar desse jeitinho aqui nesse canto de caixa de leite. Agora eu vou repetir esse mesmo procedimento com o outro cantinho. E eu também já aproveitei para preparar da mesma forma o tecido de forro. Estou utilizando o tecido de algodão. Eu fiz a mesma marcação dos cantinhos, aquela marcação aqui na parte superior e aquela linha em diagonal nas duas laterais do tecido de forro, da mesma forma. Agora eu marquei o centro aqui desta parte superior desse bolso frontal. Peguei o zíper que nós já tínhamos preparado, sendo que o cursor desse zíper tá com a parte arredondada, virada lá para a esquerda. O meu zíper tá fechando para o lado esquerdo, é desse jeito que a gente precisa deixar. Com essa posição do cursor, eu marquei o centro aqui na parte inferior do zíper. Agora eu vou juntar essa marcação que eu fiz do zíper com a marcação que eu fiz no meu jeans matelaçado. E vou passar uma costura de segurança em meio pé de máquina para prender esse zíper no jeans. Eu vou começar essa costura aqui nessa marcação central e vou vir aqui na direção da ponta. Depois eu tiro da máquina, viro para o outro lado meu trabalho, retomo aqui nessa marcação central e vou em direção à outra ponta. Toda essa costura vai ser feita em meio pé de máquina e o meu ponto vai ser de tamanho 2,5. Agora que eu já prendi o meu zíper, eu vou pegar o meu tecido de forro e vou juntar o lado direito dele com o lado direito do meu jeans. Já prendi muito bem aqui esse meu tecido de forro e agora eu vou passar uma costura utilizando o meu pé de máquina da máquina industrial, que tem a margem de costura de meio centímetro. Vou utilizar esse pezinho e passar uma costura em toda essa extremidade, continuando com um ponto de tamanho 2,5. Agora eu vou trazer aqui para o lado direito os tecidos e o nosso zíper.
dar aquela boa esticada aqui onde foi feita a costura do nosso zíper, para deixar tudo bem assentado. E vou passar uma costura de pesponto aqui nessa extremidade. Vou aumentar o meu ponto para o tamanho 13,5 para fazer essa costura. E vou utilizar meio pé de máquina. E aqui a gente precisa fazer aquele mesmo posicionamento nesses cantinhos, da mesma forma que a gente já fez lá nos outros bolsinhos. E não podemos esquecer de fixar o botão de imã aqui em cima desse bolso frontal. Eu marquei aqui o centro dessa extremidade superior do bolso. Em seguida, eu desci 1,5 cm para poder fazer a marcação central para apoiar o gabarito, fazer as marcações, furar e aplicar esse meu botão de imã. Essa parte é o lado fêmea do botão de imã. Eu nem precisei colocar aqui nenhum tipo de reforço, porque esse jeans matelaçado já é bem estruturado. E agora sim, nós podemos unir esses materiais, deixar tudo bem alinhadinho. Vou espalhar aqui meus clips e passar uma costura de segurança em meio pé de máquina em toda essa volta. Agora que eu já fechei toda a volta do nosso bolso frontal, vamos colocar o acabamento de viés aqui na outra extremidade do zíper. Para isso eu tô aqui com essa tira de tecido de algodão. Eu já dobrei ela ao meio, passei a ferro, sendo que aqui para fora vai ficar o lado direito do meu tecido. E agora eu vou posicionar aqui no lado avesso desse meu zíper, essa minha tira de tecido, que eu não preciso necessariamente começar rente a essa ponta do meu zíper. Eu posso posicionar um pouquinho antes essa minha tira de tecido. O importante é que ela fique alinhada com a extremidade do zíper. Eu vou fazer essa costura aqui por cima da tira de tecido e eu vou utilizar o meu calcador comum da máquina industrial, que tem margem de costura de 0,5 centímetro. Você pode também, se preferir, utilizar o calcador específico para o zíper. E agora é só passar uma costura em um pé de máquina, dando retrocesso tanto no começo como no final. Eu vou levar lá para o lado direito esse tecido. Posiciona essa pontinha que está dobrada do nosso tecido, justamente em cima da costura que nós acabamos de fazer. Eu vou segurar isso daqui com os meus clips. E em seguida a gente pode passar uma costurinha, como se fosse aquela costurinha de acabamento de viés, bem próxima dessa extremidade, em menos de meio pé de máquina. E aqui a gente pode inclusive aumentar o ponto para o tamanho 3. Agora que esse bolso frontal já está pronto, nós precisamos aplicar ele em cima dessa parte frontal, a parte externa da frente da nossa mochila. E a gente vai começar a apoiar esse bolsinho aqui por baixo, pela parte inferior. Deixa aqui tudo bem posicionado nessa parte inferior, para depois posicionar as partes laterais. Repara como que ficam os nossos cantinhos. Vai fazer aquela abertura das caixinhas de leite do nosso bolso. Os dois cantinhos inferiores do corpo da nossa bolsa vão ficar assim sobrando, precisa ficar desse jeito mesmo. Aqui em cima, onde está a parte superior do zíper do bolso, presta atenção e toma cuidado para deixar ela toda retinha. Posiciona a régua, vê se está tudo certinho com a mesma medida de distância aqui dessa parte superior do corpo, tá? Eu vou passar uma costura de segurança em meio pé de máquina para unir esse bolso com o corpo da mochilinha. O ponto pode continuar em tamanho 3. Aqui em cima eu vou passar uma costura em menos de meio pé de máquina, bem próxima aqui dessa beiradinha, dessa extremidade desse tecido que está fazendo o acabamento do zíper. Posso continuar com esse pezinho de máquina ou então voltar lá para aquele pé que tem a margem de costura de 0,75. Essa parte frontal da mochila já está pronta e agora a gente vai reservar ela por enquanto. E para adiantar, eu já preparei as duas alças que vão ser para o ombro da nossa mochilinha
E também já preparei a alcinha de mão, aquela alça que vai ficar na parte superior da nossa mochilinha. Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link de outro vídeo que eu fiz mostrando como preparar essas alças. Todos os detalhes de como você medir o tecido para poder encapar o seu cadarço de algodão. Vou deixar elas reservadas por enquanto e agora eu vou preparar aqueles suportes para a alça que vão ficar na parte inferior da nossa mochilinha e vão prender a nossa meia argola. Para isso, eu vou utilizar o meu pedaço de tecido, dobrei ele ao meio, marquei com o ferro, depois levei as extremidades no sentido do meio e dobrei novamente. Dessa forma, vai ficar dobrado 4 vezes esse tecido. Essa vai ser a altura desse suporte com 7 centímetros e a largura vai ser de 3 centímetros agora que a gente fez as dobras. Vou passar uma costura em meio pé de máquina nessas duas laterais, usando o meu ponto no tamanho 3. Agora eu vou encaixar esse tecido aqui dentro da minha meia argola. Vou juntar essas duas pontinhas e vou passar uma costura também em meio pé de máquina, uma costura de segurança para prender essas pontinhas. Vai ser esse o resultado e nós vamos precisar ter então 2 suportes para as alças. Eu já tô aqui com as costas da minha mochilinha e eu já posicionei as alças e os suportes da alça da seguinte forma: aqui embaixo, nessa parte inferior, vão ser posicionados os 2 suportes da alça. A distância que tem dessa parte lateral até onde eu posicionei eles é de 3 centímetros. Aqui em cima eu tracei uma primeira linha com a distância dessa parte superior para baixo de 3 centímetros também. Depois eu tracei uma segunda linha com a distância de 4 centímetros da parte superior para baixo. Marquei o centro dessa linha que está com a distância de 4 centímetros. Em seguida, marquei a distância de 1 centímetro desse centro, tanto para a direita quanto para a esquerda. Nessa marcação, com a distância de 1 centímetro do centro, eu posicionei a nossa alça de mão nessa linha que tem a distância de 4 centímetros. E por fim, eu posicionei essas alças, que vão ser as alças de ombro, justamente do lado da minha alça de mão. Repara que aqui nessa extremidade da alça de ombro vai ser posicionada a ponta que está sem acabamento. Aqui nessa outra ponta tem acabamento, que é o que vai ficar exposto. Agora eu vou passar uma costura em meio pé de máquina nesses 2 suportes de alça e também aqui nessas alcinhas. Vou dar a distância de meio pé de máquina e fazer uma costura de segurança. Posso continuar com o meu ponto em tamanho 3 para fazer essa costura. Agora que eu já fiz as costuras de segurança, nós precisamos posicionar aqui uma tira de tecido para cobrir essas pontinhas das alças. Para isso, eu vou utilizar o meu tecido rosa, aquele mesmo que eu estou utilizando nas alças. E eu fiz a mesma dobra, as mesmas marcações conforme a gente fez no suporte de alça. Agora, é só posicionar essa tira de tecido justamente em cima daquela linha que a gente marcou com a distância de 3 centímetros daqui dessa borda superior. Deixa bem alinhadinho nessa linha, vou segurar com os meus alfinetes e depois eu vou passar uma costura tanto aqui nessa extremidade como também nessa outra extremidade aqui de baixo. Se quiser, pode passar outras costuras aqui em toda a extensão dessa tira. Fica a critério do que achar melhor. Vou continuar com o meu ponto de tamanho 3, lembrando de dar retrocesso tanto no começo como no final. Vai ficar dessa forma. Eu também aproveitei para fazer uma costurinha aqui com a distância de 1 pé de máquina a partir dessa minha ferragem da minha meia argola. E agora eu vou preparar a tampa da mochilinha.
Para isso, eu tô aqui com um corte do painel dublado, esse painel aqui lindo da estampa da Hello Kitty. Esse material, ele não é tão estruturado, tá? Ele é um material um pouquinho mais leve e é da minha parceira Desenhos de Fada. Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você conhecer e também pedir os seus. Essa vai ser a parte externa da minha tampa e para o forro, para o lado interno, eu vou utilizar o meu jeans matelaçado que já vem estruturado. Vou juntar frente com frente desses materiais e aqui nesses cantinhos da base inferior do meu painel dublado, eu dei uma leve arredondada. Para isso, eu utilizei essa tampinha da minha cola spray, posicionei aqui bem próximo do cantinho e risquei com o meu lápis 6B. Eu vou passar uma costura em um pé de máquina, começando na lateral, vindo aqui nessa parte inferior, seguindo toda essa curva dos cantinhos e terminando aqui na outra lateral. Não precisa costurar essa parte aqui de cima, essa parte superior. Eu vou utilizar o meu ponto no tamanho 2,5. Então agora eu vou cortar toda essa volta acompanhando a linha da costura, deixar bem próximo dessa minha linha de costura. Toma cuidado para não cortar a linha da costura antes da gente desvirar. Já cortei, já refilei o excedente de material. Então vamos abrir aqui e trazer para o lado direito todos esses materiais. Espalhei aqui os meus clips em toda a volta para deixar bem assentadinho esses materiais e a nossa costura. Observa que essa parte aqui, que é o forro dessa tampa, precisa ficar todo aqui para trás. Ele não pode ficar aparecendo na frente, senão fica feio. Agora eu vou passar uma costura em meio pé de máquina em toda essa volta, nas duas laterais e na parte inferior, e vou também aplicar aqui aqueles mini pompons. E já aproveitei para aplicar o botão de imã, a parte macho do botão de imã que vai fazer o fechamento da nossa peça. Aqui eu marquei o centro nessa parte inferior e depois eu subi 1,5 centímetros para poder centralizar aqui esse botão. Já foi aplicado e agora a gente precisa aplicar a tampa nas costas da nossa peça. Eu marquei o centro aqui nessa parte superior que está aberta por enquanto e marquei também o centro aqui nessa parte superior das costas da nossa peça. Vou posicionar essas marcações, sendo que esse lado aqui, que é a parte externa, onde está o meu painel dublado, vai ficar em contato com o meu jeans matelaçado, com o lado direito das costas. Vou unir marcação com marcação, espalhar os meus clips em toda essa extensão e depois eu vou fazer uma costura de segurança em meio pé de máquina. E agora nós vamos começar a fechar essa parte externa da nossa mochila. E antes da gente fechar todas essas partes, eu já aproveitei também e fixei botões de imã aqui nessas laterais da mochilinha. E eu posicionei esses botões deixando a distância de 3 centímetros, tanto aqui da parte superior como da lateral. 3 centímetros de distância para poder centralizar esses botões. O lado fêmea e o lado macho dos botões vão ser colocados em posições inversas. Aqui nessa lateral, o meu lado fêmea tá para a esquerda e aqui nessa outra lateral, o lado fêmea tá para a direita. Vou pegar uma dessas partes da lateral para poder juntar com as costas da nossa peça. Essa extremidade que está mais próxima do meu botão, que é o lado fêmea, eu vou juntar essa extremidade com a extremidade das costas da minha peça. Então, olha só, vou virar aqui frente com frente do meu jeans matelaçado. Aqui tá o meu botão fêmea. Então, essa extremidade vai ser unida a essa extremidade das costas da mochila. Vou fazer então a costura utilizando a margem de 0,75 centímetros e o meu ponto tá em tamanho 3. Começando e terminando com o retrocesso e procurando manter bem alinhado aqui o nosso calcador
com a extremidade do trabalho. Verifica se esse bolsinho da lateral está bem afastado de onde nós vamos passar o calcador. Também toma cuidado com as alças que estão lá por baixo, para a gente não costurar nada que não deve. Agora eu vou pegar o outro lado da lateral e vou posicionar novamente essa extremidade que está próxima do meu botão fêmea com a extremidade, com essa lateral das minhas costas. E vou passar a costura em um pé de máquina. E agora a gente precisa começar a fixar a parte frontal, a frente da nossa mochilinha. Vou virar a frente dessa parte frontal junto com a frente dessas partes que eu já uni. E vou começar unindo a lateral dessa frente com essa extremidade de uma das laterais da mochila. Dá uma ajeitada aqui no bolso para ele ficar afastado da extremidade e passar novamente a costura em um pé de máquina. É interessante dar uns 2 ou 3 retrocessos aqui nas extremidades para começar e terminar a nossa costura. E agora eu vou unir essa lateral da minha parte frontal com a extremidade dessa outra lateral que está aqui solta. Deixa também tudo bem alinhadinho e vamos passar uma costura de um pé de máquina. E pro fundo eu tô aqui com o corte do meu jeans matelaçado e eu já fiz as marcações no centro, tanto aqui do comprimento dele como nas duas laterais. Eu também já marquei o centro dessas partes inferiores da nossa mochila, na frente, nas laterais e aqui nas costas. E agora nós vamos unir marcação com marcação, de forma que o estruturador, o avesso do meu material, vai ficar todo aqui para fora. Lá para dentro vai ficar todo o lado direito da nossa mochila. Agora que eu já uni as 4 marcações aqui nessa parte inferior, eu vou espalhar os clips no restante desse fundo. E agora a gente precisa fazer a costura em um pé de máquina, para terminar de unir essa parte externa. Eu prefiro fazer essa costura deixando essa parte do fundo em contato com a mesa de costura. Vou virar minha peça dessa forma. Nós vamos fazer a costura aqui nessa extremidade. Eu vou começar minha costura aqui pelo centro e eu vou te mostrar direitinho como que nós vamos fazer nos cantinhos. Vou manter a margem de costura de um pé de máquina de 0,75. Meu ponto continua no tamanho 3. Essa parte que tá aqui por baixo, que é a lateral da nossa mochilinha, pode dobrar ela, deixar ela dobradinha para não atrapalhar na nossa costura. E aqui nessa extremidade, eu vou parar a costura justamente aqui onde foi feita a nossa costura que uniu lateral com a parte frontal. Tá vendo? Dá para enxergar aqui direitinho essa linha da costura da lateral. Eu vou parar a minha costura em cima dessa linha. Chegou nessa costura, vou dar um retrocesso. Posso dar umas 2 retrocessos para manter bem reforçado e tira da máquina. Agora eu vou trazer aqui para cima essa parte da lateral. Vou dobrar todo o restante para poder facilitar o posicionamento da peça aqui embaixo do meu calcador. Se for necessário, pode colocar a mão aqui por dentro, por essa abertura superior, para dar uma verificada nos cantinhos dos nossos bolsos, para não deixar eles em contato com a parte onde nós vamos costurar. Traz eles lá para cima. E agora eu vou retomar minha costura também justamente aqui nessa linha que já foi feita a união da lateral com a frente da peça. Dá aqui um retrocesso, posso até dar uns 2 retrocessos também para deixar bem reforçada a nossa costura. Vou fazer agora o mesmo procedimento em toda a volta da mochila. Vou costurar aqui até chegar naquela costura que já foi feita, depois eu retiro da máquina, viro aqui para esse lado onde é as costas, deixo bem posicionados os materiais e vou costurar desse jeitinho toda a volta. Já acabei de fechar
o fundo da nossa mochilinha. Eu já desvirei ela lá pro lado direito, aqui por essa parte superior que tá aberta. Verifiquei se estava tudo ok. Agora eu vou reservar essa parte externa e vou fechar os cortes do meu tecido de forro da mesma forma que a gente fez aqui nessa parte. Tá aqui o meu forro já todo fechadinho, fiz essas costuras pelo lado avesso, deixei aqui na parte do fundo uma abertura por onde a gente vai desvirar depois a peça, dei uns bons retrocessos aqui nessas linhas próximas da abertura. E agora nós vamos pegar essa parte externa que já tá prontinha e vamos virar ela para o lado direito. Vamos trazer tudo isso daqui para o lado direito e vamos vestir essa parte externa dentro do nosso forro. O forro continua com o lado direito para dentro. E eu vou começar a unir aqui onde estão essas emendas, essas costuras, tanto do forro como da parte externa. Junta costura com costura. Esses materiais que estão excedentes, além da nossa costura, a gente pode manter eles abertos dessa forma. Vou segurar com o meu clips todas essas partes das costuras primeiro, depois eu vou espalhar o clips no restante dessa volta para a gente poder fazer a costura de união. Lembrando que essa parte das costuras precisam ficar abertas, tá vendo? E agora eu vou passar uma costura de união com um pé de máquina em toda essa volta superior. O meu ponto vai ser de tamanho 2,5. E aqui a gente precisa tomar atenção e ter cuidado para manter bem alinhada a borda do nosso forro com a borda da parte externa. Vou dar um retrocesso aqui no final, antes de tirar da máquina. E agora nós vamos desvirar a nossa peça, trazer para o lado direito, aqui por essa abertura. Eu já coloquei o tecido do meu forro aqui para dentro e agora a gente precisa daquela boa ajeitada, mantendo todo o tecido do forro lá para dentro. E aqui para fora precisa aparecer somente a parte externa. Então eu vou dar uma ajeitada em toda essa volta, vou segurar com os meus clips. Se for necessário aqui nessa parte onde é a tampa da bolsa, essa aba, a gente pode segurar com os alfinetes para deixar todo o forro lá para dentro. Vou rebater essa costura em toda essa volta superior, fazendo uma costura em meio pé de máquina. Vou aumentar o meu ponto para o tamanho 3,5 nessa costura. E aqui a gente precisa prestar atenção que a aba precisa ficar virada lá para cima e as nossas alcinhas aqui atrás precisam ficar todas para baixo. E eu vou começar a fazer essa costura rebatida pelas costas da nossa mochilinha. Aqui nessa parte onde está o botão de imã, o lado fêmea dele, que é uma parte mais alta do botão de imã, é uma etapa um pouquinho mais delicada de fazer, principalmente por estar utilizando esse pezinho que é mais largo. Eu vou passar com bastante cuidado aqui do lado desse botão, mas se você sentir dificuldade, achar que o pezinho tá passando por cima do botão ou estiver enroscando nesse botão de imã, também tem a opção de fazer esse pesponto utilizando o pezinho para zíper. Antes de fechar essa abertura do forro, eu vou fazer aqui uma costurinha interna, unindo o forro ao corpo para prender esse fundo do nosso forro. Para isso, eu levei o lado direito da parte externa da peça todo aqui para dentro, deixei aqui para fora o lado direito do forro e agora aqui por essa abertura, vou trazer aqui para fora uma extremidade lateral da parte externa e também vou trazer para fora a extremidade lateral do forro. Vou juntar essas extremidades, aqui é importante deixar bem alinhadinho esses materiais. E agora eu vou passar aqui uma costurinha em meio pé de máquina, é uma costura de segurança. Toma cuidado para não invadir a área costurada nem do forro, muito menos lá da parte externa, senão essa costura vai aparecer lá fora na nossa peça. Não pode, essa costura tem que ficar aqui dentro embutida. E agora vamos colocar lá para dentro. Vou fazer a mesma coisa aqui com a outra parte lateral nesse fundo.
Prontinho, vou levar para dentro novamente esses materiais. Agora sim nós podemos fechar essa abertura no forro. Eu vou utilizar pontinhos estreitos no tamanho aproximadamente 2 e vou fazer uma costura bem próxima da extremidade. E para finalizar as alças da mochilinha, você pode colocar o regulador ou então pode apenas dobrar a tira da alça e fazer uma costurinha. E é isso, minha amiga! Eu espero que você tenha gostado da aula, que aproveite todas as dicas, que confeccione muitas dessas mochilinhas, faça muitas vendas e muito sucesso. Te desejo uma semana abençoada, com muita paz, muita saúde e muita produção. Te aguardo nos próximos vídeos. Um grande abraço!